Olá, minhas mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e hoje vou contar uma história real aqui do meu quarto porque minha sala está em reforma. Quem me segue lá no Instagram sabe toda a bagunça que está acontecendo ali. Então, eu vim aqui nesse cantinho aqui no meu quarto, que é um cantinho que eu amo, que tem muitas plantas aqui, vocês não estão conseguindo ver, mas tem um monte de planta aqui. Só atrás aqui da câmera tem 3, aqui tem mais uma, aqui em cima, aqui atrás, lá tem mais 3. Então, o meu quarto parece uma mini floresta e eu adoro. Hoje eu vim trazer para vocês uma história que me deixa assim cada vez mais chocada, inveja da vida do meu ex com a atual. Vou ler a história e aí nós vamos falar a respeito. É uma história longa, então preparei um balde de pipoca, pega uma caipirinha, se você estiver assistindo esse vídeo num final de semana, põe o fone de ouvido e vem que essa história vai ser o maior babado. Meu nome é Caroline, tenho 33 anos, sou de Santo André, São Paulo, casada pela segunda vez e trabalho com contabilidade, porém não sou formada na área. Não tenho filhos, apenas uma gatinha. Eu venho procurando um canal igual ao seu desde o fim do meu casamento, que já tem quase 4 anos. E hoje, em meio a mais uma das crises que tenho, devido ao término do meu primeiro casamento, fui no YouTube em busca de algum tipo de consolo. Ouvindo outras histórias parecidas com a minha, encontrei o seu canal e resolvi contar a história. E claro, ouvir os seus conselhos também. Antes de começar, gostaria que todos soubessem que sou uma mulher que tem problemas de autoestima e foi muito difícil eu aceitar isso, pois eu achava que não precisava de ajuda de ninguém, uma vez que Deus tinha me privilegiado com saúde e eu podia correr atrás dos meus objetivos. Então, sempre quando passava por algo ruim na vida, eu falava sobre o assunto com a maior naturalidade. Mas o que aconteceu comigo me abala até hoje e às vezes eu acho que nunca vou superar. Vou separar por tópicos e acredito que vai ficar mais fácil. Conheci o meu marido quando eu tinha apenas 18 anos e ele 17. Nós éramos da mesma religião, gostaria de não falar muito sobre religião, mas não tem como. Nós dois éramos da congregação cristã, nos conhecemos em um dos cultos que frequentávamos. Logo de início já tínhamos muita coisa em comum. Os dois éramos músicos, fazendo faculdade com objetivos muito parecidos para o futuro. Em menos de 2 semanas ele já tinha ido em casa me pedir em namoro e falou para o meu pai que o que ele queria comigo era muito sério e que logo ficaríamos noivos para nos casarmos. Ele sempre foi muito ansioso e eu era mais calma e a gente se completava. Vou dar uma pausa aqui. As coisas só tendem a ir pro buraco quando você tem essa doce ilusão de que precisa alguém para te completar. Relacionamentos saudáveis só são saudáveis porque são duas pessoas completas seguindo seu rumo, as duas de lado a lado ali com objetivos parecidos. Essa baboseira de completar já tá explicado aí. Você faltava um pedaço, precisava de outra pessoa para colocar esse pedaço. De repente essa pessoa sai dali. O que acontece? Você se sente incompleta novamente. Voltando à história. Como na congregação o sexo antes do casamento é um pecado, olha só, né, gente? Quem determina isso, né? É pecado. Meus pais ficavam muito no meu pé o tempo todo, querendo saber os nossos passos, até mesmo quando não tinha nada demais. Isso era muito chato e desgastante para nós dois. Eu já tinha pensado em desistir do nosso namoro umas 1000 vezes, pois eu queria terminar meus estudos e aquilo me atrapalhava muito. Era a cobrança dos meus pais o tempo todo e cobrança do meu ex também, pedindo para eu colocar meus pais no lugar deles, pois eles estavam atrapalhando a nossa vida. Nunca tive coragem de fazer isso. Sempre respeitei muito os meus pais, por mais que não concordasse com certas atitudes. Em resumo, nosso namoro foi muito conturbado por conta de tudo isso. Mesmo com esses problemas com meus pais e igreja, a gente conseguiu o tão sonhado casamento, que acredito foi mais uma libertação para os dois. Casei com 21 anos e ele com 20. Tive que largar a faculdade, pois não tinha dinheiro para casar e continuar os estudos. Como eu já tinha o técnico, optamos por ele terminar a faculdade e depois eu terminava a minha. Ambos não tinham experiência sexual anterior e nem muita conversa sobre o assunto. Nossa primeira vez foi muito ruim para os dois. Então, nós dois começamos a tentar mudar tudo isso, pois precisávamos melhorar o sexo no nosso casamento. Começamos vendo vídeos, falando com amigos
Eu tinha uma amiga que me ajudou muito. Hoje ela já é falecida, mas eu tive boas conversas com ela. Com 3 anos de casados, eu estava muito feliz. Ainda não tinha voltado para a faculdade, pois nossos salários ainda não suportavam uma mensalidade. Mas o meu ex-marido teve uma promoção. Porém, para ele continuar na empresa, ele precisava de uma pós-graduação. Então, mais uma vez, optamos por ele continuar os estudos. E eu aguardaria. Eu nunca desconfiei de nada. Ele sempre me tratando muito bem. Porém, começou a ter o hábito de todos os finais de semana ficar jogando. E nós praticamente não tínhamos mais diálogo dentro de casa. Eu comecei ficando com muita raiva disso e apareceu a desconfiança. Eu falo que nessa época eu me sentia mais próxima de Deus. Eu tentava fazer de tudo para o meu casamento dar certo. Eu procurava deixar a minha casa o mais confortável e aconchegante para o meu marido. Eu sempre perguntava: preciso mudar algo? E ele sempre tinha algo para falar. Quando não era da comida, era das minhas roupas ou do meu cabelo e até mesmo do meu emprego. Eu saía mudando tudo, como se alguma lei fosse mudada em minha vida. Todos os dias eu orava e principalmente quando eu achava que tinha algo errado em nosso relacionamento. Eu nunca fui aquelas pessoas fanáticas. Eu cortava meu cabelo, usava calça, brincos, bijuterias. Um dia eu estava esperando-o chegar da pós-graduação e queria fazer uma pegadinha com ele. Esperei faltar alguns minutos para ele chegar e eu me escondi dentro do guarda-roupas com meu gato. Para minha surpresa, eu fiquei lá por 15 minutos. Já tinha até soltado o gato. O gato já tinha entrado novamente e nada dele chegar. Então eu pensei, ele deve estar atrasado. Vou tentar ouvir o carro chegando. E eu fiquei nessa de ouvir o carro passar e correr para dentro do guarda-roupa por quase 1 hora. Eu sou muito teimosa e não estava aceitando que algo podia estar acontecendo. Então, a primeira reação que tive quando já tinham passado 3 horas foi de ligar para a mãe dele para ver se ela tinha notícias, pois ele não estava atendendo o celular. Ela não tinha notícias nenhuma, então eu entrei em aflição. Achei que pudesse ter acontecido algo com ele, pois eu sabia que ele pegava uma rodovia. Fui orar a Deus, chorei muito, pedindo a Deus que não tivesse acontecido nada com ele. Foi então que o telefone de casa tocou. Era ele. Falou que ficaram presos em uma blitz policial e que ele estava ligando do celular do amigo dele para eu não me preocupar, que em 30 minutos estaria em casa. E eu fiquei aliviada. Desliguei o telefone e logo na sequência o telefone tocou novamente e eu atendi e ouvi vozes. Percebi que era a voz do meu ex. Ouvi ele falando que tinha ficado com uma menina e que ele estava muito emocionado, que quando ele pegou na mão dela ficou gelado e que não estava acreditando no que tinha acontecido. O que aconteceu é que ele não é de beber e, como estava sóbrio, foi dirigindo o carro do amigo e pediu para me ligar. E quando ele devolveu o celular para o amigo, o celular estava ligado e o amigo bêbado não desligou. Nisso, eu desliguei o meu aparelho. Como o dele estava ligado, o telefone ficou novamente para mim. Ouvi tudo. Fui traída pela primeira vez. Não preciso dizer como eu me decepcionei com tudo isso. Eu fiquei muito chateada por 1 mês. Ele pediu perdão e falando que foi apenas um erro que cometeu, tentando se justificar. Até que ele me colocou na parede, falou: ou termina ou muda. No caso, volta a ser a babaca de antes. É claro que escolhi voltar a ser a babaca de antes. Então, eu, como sempre, comecei a entender o lado do meu ex. Pensando, poxa, nós dois casamos muito jovens, por isso ele teve curiosidade, até me convencer de que estava tudo bem. Então, nós tivemos a oportunidade de comprar a nossa casa, porém era muito distante dos nossos empregos, mas nós nem ligamos. Éramos jovens, cheios de coragem e vontade de ter o nosso espaço. Tivemos que praticamente reformar a casa com as próprias mãos, passando semanas indo até o imóvel para pintar, lixar e fazer todo tipo de arrumação que estava dentro do nosso orçamento e dos nossos limites. Nos mudamos e começamos a passar muitas dificuldades financeiras, mas nada de passar fome, era apenas falta de grana para lazer. Resolvemos comprar uma moto para economizar e sofremos um acidente. A gente se afastou muito durante a recuperação, pois para não dar trabalho para uma pessoa só, nós ficamos separados. Eu sendo cuidada pelos meus pais e ele pela mãe dele. Achei que quando a gente voltasse, estaríamos com saudade e ficaria tudo bem.
Mas não foi bem isso que aconteceu. Quando voltamos, eu percebi que ele passava muito tempo vendo sites de conteúdo adulto. Então resolvi conversar sobre isso. Ele falou que tinha curiosidade, confessou que tinha muita vontade de ficar com outra mulher e que era apenas algo no começo, mas essa ideia vinha crescendo na mente dele. Eu resolvi que eu toparia deixar ele ficar com outra mulher, desde que ele ficasse na minha frente e que fosse uma profissional. Isso não foi do dia para a noite. Falamos muito sobre isso. Chegamos a ir a uma profissional e eu desisti. Não tinha coragem e nem vontade. Mas com o tempo eu fui me acostumando com a ideia e até que fomos. Fizemos a vontade dele e a minha, pois eu achava que era o que eu queria. Depois disso não tivemos mais coragem de voltar para a igreja e ele sempre falava de fazermos mais uma vez, só que com alguém conhecido, e eu não queria. Fomos levando isso por mais um tempo, até que nos mudamos novamente para perto dos empregos e conseguimos comprar o nosso apartamento. A vida tinha mudado financeiramente. Ele e eu tínhamos outras responsabilidades em nossos empregos, mas as cobranças em casa que ele tinha das minhas roupas, meu cabelo, ainda eram as mesmas. Não importava o quanto eu mudasse. Eu nunca consegui terminar a faculdade, pois sempre tinha algo mais importante. Eu nunca consegui ter um filho, pois sempre tinha algo como prioridade. Então, eu comecei a aceitar o fato de que o nosso casamento estava por um fio. Nós conversamos e chegamos à conclusão de que deveríamos abrir nossa relação, pois nos amávamos demais para terminar. Eu poderia sair com outro homem, assim como ele também poderia sair com outras mulheres, porém com uma condição: minha primeira vez com outro homem deveria ser com a participação dele. Não foi difícil achar um louco que topasse isso. Então, lá fomos nós. Deu tudo errado. Ele se arrependeu na hora, chorou e voltamos para casa. Ele falou que não sabia se queria continuar comigo, pois ele me amava e ver aquilo para ele foi muito sofrimento. Lembrei ele do que eu tinha feito por ele. Então, passaram-se meses e ele voltou a falar no assunto de abrir o casamento. Até que a gente concordou em ir em uma dessas casas de swing. Marcamos o dia e fomos. Depois da casa, acho que ele ficou mais solto e começou a me trair com garotas de programa. Eu via no celular dele. Eu falo que é traição, pois o combinado era abrir o casamento, mas tipo, eu faria, ele saberia, assim como teria que ser da parte dele também. Mas eu senti que perdi a única coisa que nos unia, que era falar abertamente das nossas vidas sexuais fora do casamento. Eu comecei a reclamar para um amigo e resolvi contar para ele como era o meu casamento. Esse meu amigo, que trabalha até hoje comigo, ficou chocado com a vida que nós levávamos e começou a falar que eu merecia mais e que eu era linda e que tinha que tomar uma atitude. Então, um belo dia, eu pedi para o meu ex para sair com meu amigo e ele deixou e falou que depois ele sairia com uma pessoa também. Fui a um barzinho, ficamos conversando e nada rolou. Cheguei em casa, chorei muito no peito do meu ex e falei que não queria mais fazer aquilo. Ele me consolou e falou que tudo bem, que me amava. Só que não foi isso que aconteceu. Ele começou a me trair muito e quando eu pegava e não tinha como ele escapar, ele jogava na minha cara de eu ter saído com meu amigo, mas não tinha rolado nada até o momento que eu abri meus olhos e percebi que o meu marido não queria nada comigo. Então eu falei para ele que iria sair com meu amigo novamente e desta vez eu tive coragem. Não foi o melhor sexo, mas fui tratada como uma rainha. Eu achei que estava apaixonada e não demorou muito para eu pedir o divórcio. Eu tinha emagrecido, estava muito feliz com meu amigo, mas era só sexo. Quem eu amava de verdade era o meu ex. E quando eu percebi isso, também tentei falar com ele e pedi um filho. Falei que iria parar de sair com meu amigo e pedi para ele fazer o mesmo. Então a gente concordou e eu parei de sair com meu amigo. Este meu amigo arrumou uma namorada e logo casou. E o meu casamento continuou igual. Meu ex não mudou. A cada chifre eu ganhava um presente diferente e eu já sabia. Comecei a beber e usar drogas. A mais pesada foi a cocaína, mas não durou muito tempo, pois quando meu ex percebeu que eu estava me perdendo em drogas, ele contou para os meus pais e a minha vida acabou de vez. Eu achava que eu era um lixo e meus pais me criticando construtivamente, meu ex fazendo o mesmo e eu no meio disso tudo, indo para lugares que eles me empurrassem. Então, todos os dias para mim se tornaram uma busca para a felicidade, mas não era minha, e sim dos meus pais e do meu ex. Eu via meu ex me traindo e ficava quieta. Ele me chamou para ir à casa de swing e fui.
Até que ele começou a não me chamar mais e nossos momentos de diálogo se acabaram de vez. Ele me pediu o divórcio e eu não quis dar. Falei que já tinha passado por muita coisa por causa dele e que não iria terminar, e ele concordou. Mas passaram-se 3 meses do pedido do divórcio que ele fez. Eu era tratada por ele menos do que nada. Ele não falava comigo, era como se eu não existisse dentro da minha própria casa. E um dia, eu fazendo um bife para ele, fui colocar o tempero no bife e ele achou que era veneno. Deu um grito e falou: "O que é isso que você está colocando na minha comida?" Para mim, aquilo foi o fim. Eu podia me acabar nas drogas, mas eu nunca teria feito mal para outra pessoa e nunca tinha falado que eu pensaria em fazer isso com alguém. Eu aceitei o divórcio. Ele chorou de alegria e fez questão de falar isso para mim. Eu sofri muito. Fiz todas as merdas que uma pessoa faz. Fiquei com o melhor amigo, tentei voltar para casa e sentia ele cada dia mais distante e com raiva de mim. Isso eu entendo, pois eu era a chata que não aceitava o fim do relacionamento. Então eu resolvi aceitar e não tentar mais, pois a cada tentativa da minha parte, mais eu me sujava. Voltei para casa dos meus pais, pois a minha vida era chorar, beber e malhava e pensava: a gente vai voltar. Eu fazia de tudo por ele e quando eu ligava para ele e às vezes marcava encontro, ele me falava: "Quem sabe lá na frente, quando você emagrecer e ficar bem linda, a gente não volta?" Eu tinha ódio de ouvir isso, mas aceitava. Até que um dia uma amiga me abriu os olhos. Ela foi a um show e viu ele com uma mulher. Ele não gostava de ir a shows, a gente quase não saía. Então ele foi viajar com essa mulher para o mesmo lugar que fomos em nossa lua de mel. Eu tive a coragem de ligar para ele querendo saber por que ele tinha feito isso e ele falou que era para construir outras memórias. Aí questionei se ele estava namorando. Ele respondeu que não, que era uma amiga, que eles ficavam às vezes. Eu acreditei, mas logo pensei: estou sendo enganada mais uma vez e ele pode não estar querendo falar a verdade, pois não quer me ver chorando ainda mais, pois eu fazia questão de ligar chorando para ele, ou até mesmo de ir até o nosso apartamento. Então eu fui ver quem era a mulher e descobri que era a secretária dele e que já estavam saindo juntos há 3 anos. Ou seja, ele estava tendo um caso com ela, saindo com puta e casado comigo. Eu não queria acreditar e mandei um e-mail para o meu ex pedindo para ele ser honesto comigo e me contar a verdade sobre a nova namorada dele. Então ele falou que estava apaixonado por ela e que ele não tinha planejado isso. Eu mandei ele a merda, falei que ele era um mentiroso e que não queria ver ele nunca mais e que não queria dividir nada com ele, que eu queria logo o divórcio assinando o papel e que ele poderia engolir tudo o que nós conquistamos. Ele sempre teve o salário maior que o meu e eu sentia que ele me menosprezava por isso. Pode ser ignorância minha, mas era o que eu sentia. Então, depois que ele assumiu o namoro, na verdade ele falou que era noivado com a secretária, ele resolveu que ela deveria se mudar para o nosso apartamento. Neste momento eu tive muita ajuda dos meus pais, de amigas, e comecei a tentar me distrair para não querer saber da vida dele, mas eu sempre acabava olhando nas redes sociais. Então eu comecei a voltar a ter amizades que tinham se perdido, e em uma delas eu encontrei o meu atual esposo. Sim, eu me casei novamente. E quando comecei a namorar com o meu atual, eu achei que estava bem, mas lembrava do meu amigo, pois a esposa dele achou fotos minhas, nua, no celular dele. E como ela não me conhece pessoalmente, achou que eram atuais, pois eu estava bem diferente das fotos. Ela resolveu que deveria enviar as minhas fotos para o WhatsApp no meu trabalho, falando que era para eu aprender a não ser uma vagabunda. Eu voltei para um lugar que na verdade eu nunca tinha chegado, a lama do fundo do poço. Eu queria morrer. Eu pensava todos os dias em diferentes formas de me matar. Meu atual marido, que na época era meu namorado, me ajudou muito, me deu força, mas não era o suficiente. Procurei um advogado e entrei com um processo, pois o que ela fez comigo não tinha sentido. Eu não estava mais com ele, aquelas fotos eram do meu passado, foi um verdadeiro inferno. Eu não tinha mais dinheiro para processá-la, então eu exigi do meu ex uma parte do que era meu por direito, para apenas processá-la. Nossa, ele se sentiu o máximo, falou que me ajudaria no que eu precisava.
que iria até testemunhar a meu favor caso alguém questionasse, e porque eu era casada e estava saindo com outra pessoa. Então eu processei a atual do meu amigo, saiu o meu divórcio, todos ficaram sabendo da minha vida particular e eu me senti um lixo novamente. Eu fiz um tratamento psicológico, mas mudei 3 vezes de profissional, até que encontrei o melhor dos melhores. Ele me enxergava, me ouvia e me fez acreditar na vida novamente. Depois disso tudo, eu me casei e logo veio a pandemia e o meu esposo ficou desempregado e eu tive que parar o tratamento com o psicólogo. E também tranquei a faculdade novamente. Mas o que mais me chateia é que às vezes eu fico olhando a vida deles, do meu ex com a atual, pelas redes sociais, e vejo ela postar agradecendo a Deus por tudo o que eles têm. E na boa, a verdade é toda essa aí. Eles realmente têm uma vida muito boa e têm empregos ótimos e estão fazendo tratamento para ter filhos, mas aquela luta para ter o primeiro imóvel e tudo, fui eu que ajudei, eu que me doei, e já tem 4 anos e eu só queria saber quando isso vai passar. Acho que tem um detalhe importante que eu não falei. Estou aqui casada há quase 10 anos. É isso que acontece quando as pessoas, primeiro, acreditam em pecado e essas baboseiras que as igrejas dizem ser certo. Aí você não aproveita a sua vida, você não conhece seu corpo, você não conhece nada do mundo, aí você vai morar com uma pessoa que você precisa para te completar. Lembra que eu falei antes, que eu tava lendo e eu parei com esse negócio aí de completar o outro? É isso aí que acontece. Ao invés da pessoa se construir primeiro para depois ter um relacionamento com alguém, não, ela vai lá carente, incompleta e casa para quê? Para se livrar dos pais e poder fazer sexo. E isso destrói a vida do ser humano. Pouquíssimos casais conseguem levar uma vida feliz até morrer junto, casando virgem e tal. E normalmente a mulher, ela sofre um relacionamento abusivo, que também abuso não é só bater na pessoa ou colocar a pessoa para baixo, é quando você convence a pessoa que ela é a coisa mais importante da sua vida, você coloca ela dentro de uma bolha de cristal, ela casou virgem, idolatra o marido, mas por trás disso o marido tem uma vida totalmente diferente e eu conheço pessoas assim. Mas voltando aqui para essa história, minha querida, primeiro que você já casou sem antes resolver aquilo, agora você tá assim, um pedaço seu tá lá com o ex, o outro tá com a atual, e você? Cadê você? Onde que você se encontra nisso tudo? Por que que você tem que ficar sempre se deixando pra depois? Sabe por que que você não consegue superar isso? Porque você depositou a sua vida naquele homem e naquele relacionamento. E a sua vida ainda está lá. É um ideal que você criou e que você não quer abrir mão. Você tem inveja não porque você sente ciúmes do seu ex. Não é porque você ajudou a comprar o primeiro imóvel. Não, é porque você se doou porque quis. Você abriu mão daquilo e você tem que entender, você não vai ter o seu passado de volta. Os anos que você teoricamente perdeu para viver a vida dele e para tentar e sempre para agradá-lo, sempre, até sair com o seu amigo foi para agradar ele, porque ele mandou, porque ele dizia. E se você não se resgatar, você vai morrer e vai morrer jovem, triste, infeliz, amargurada, invejando a vida dos outros. O seu ex tocou a vida dele. Sabe por que ele não se separou antes de você? Porque você não permitia, porque você não queria. Ele estava te traindo, ele estava tendo um relacionamento com outra pessoa e por muitas vezes ele falou, eu não quero mais, eu não quero você, vamos para casa de swing, vamos não sei o que, e você se permitia. Eu não estou aqui defendendo o ex-marido dela. É bom deixar claro, porque muitas pessoas falam assim, mais uma vez a Sil defendendo homem escroto. Não, foi ela que mandou a história, foi ela que pediu o conselho, não ele. Eu não estou defendendo ele, até porque vocês não falam aqui que tem que saber as duas versões, e ela já falou muita coisa aqui, só do que ela falou, já dá pra perceber que ela é responsável por tudo que ela tem na vida dela. Primeiro, porque queria terminar, porque os pais enchiam o saco, mas não terminou. Porque largou a faculdade, porque, entendeu? Que tudo ela fazia em prol do quê? De um ideal que só existia dentro da cabecinha dela. Esse tipo de casamento não dá certo. Gente, vocês têm que entender que depositar a sua felicidade, toda a sua felicidade em cima
de um casamento é suicídio. Se você determinar que você só vai ser feliz quando você tiver uma família margarina, você pode estar plantando um monte de flores que só vai dar espinho, erva daninha. Você tem que seccionar as coisas. A vida é um conjunto de coisas, são várias bases, são várias colunas que você precisa para colocar um prédio em pé. Não é uma coluna no centro, que seria o relacionamento. Você precisa estar bem com a sua sexualidade, com o seu corpo, com a sua saúde, com a sua vida social, com o seu relacionamento, com a sua espiritualidade, com a sua profissão, e você não tinha nada disso. Você se deixava manipular por uma igreja, deixava se manipular pelos pais, deixou se manipular pelo marido, agora você achou que precisava de um outro homem, e até agora você não sabe quem é você, você tá perdida. Então, minha querida, se você não começar a viver as suas verdades e continuar vivendo as verdades que contaram pra você, você não vai conseguir ser feliz. Primeira coisa, libere o perdão pro seu ex e se perdoe, porque você tá dando para ele a responsabilidade, jogando para cima dele a responsabilidade da sua infelicidade. Mas ele não tem nada a ver com isso, não. Ele foi também aos trancos e barrancos, fazendo o que podia, tentando fazer o que podia e o que sabia, e não deu certo. Ele também tentou muitas vezes, mas ele também não tinha experiência o suficiente para saber como lidar com toda essa situação. Então, o que precisa aqui? Primeiro, veja se você é feliz com esse seu marido. Vai terminar essa faculdade, vai, sabe, lute pelos seus ideais. Se precisar, fique sozinha, vai morar numa kitnet, mas se encontre, pelo amor de Deus, porque você não merece morrer desse jeito. Infeliz, presa ao que você não conseguiu ter dos seus ideais no passado e com ódio das pessoas que estão tentando seguir em frente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Queria muito que vocês deixassem aqui os comentários de vocês a respeito de tudo o que foi contado aqui. Um beijo e até a próxima História Real.